Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é a segunda das nossas aulas sobre os verbos separáveis, eu vou ensinar para vocês os prefixos ab e an, para vocês criarem verbos separáveis a partir desses prefixos tão importantes. Então, antes da gente já começar, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Sem mais delongas, vamos começar. Como eu falei para vocês na aula passada, os prefixos dos verbos separáveis, eles vão adicionar uma nuance aos verbos. Então, eles vão modificar esses verbos, de tal forma que eles trazem ali a ideia, eles transmitem uma ideia. Então, hoje, eu trouxe para vocês muitos verbos que são modificados pelos prefixos ab e an. Existem vários outros prefixos e eu vou trazendo conforme eu for gravando novas aulas. Vamos começar com o prefixo ab. Qual é a ideia que ele passa? Ele vai transmitir uma ideia de afastamento, de separação, algo que se separa do todo. Então, olha só, quando eu quiser falar algo do tipo retirar, remover, partir, né, tem a ver com essa separação. Então, o ab transmite essa ideia. Ele também pode transmitir a ideia de conclusão ou término de alguma coisa, tá? E também o movimento para baixo, ou algo que está saindo de cima e indo para baixo, tá? A depender do contexto. Sim, pessoal, um mesmo prefixo pode ter vários sentidos. No alemão, isso é muito comum, tá? Mas normalmente eles vão ter aí de 2 a 3 sentidos diferentes e é fácil da gente guardar, tudo bem? Então vamos agora para uma lista aí mais ampliada de verbos com ab. Lembrando, existem outros verbos que não estão na lista que eu coloquei aqui para vocês, mas esses aqui são os mais frequentes, tá bom? Nós temos abbiegen, que significa virar, mas normalmente é um virar que a gente pode dizer em português fazer uma conversão, porque é um virar na rua, tá? Com um meio de transporte. Então, se você está dirigindo o carro, por exemplo, tá bom? Abfahren significa partir. Perceba, fahren dá a ideia de ir, né? E o ab dá a ideia de separação. Então, quando vai embora, né, ele parte. Então, ele está partindo, ok? Abfliegen seria o mesmo que partir, mas para avião. Então, é decolar, tá? Abgeben seria entregar algo, por exemplo, um documento, tá? Um trabalho que você tenha feito. E esse ab dá a ideia tanto de conclusão quanto algo que se separa, separou de você, está sendo entregue agora. Abholen tem a ver com buscar algo ou alguém. Então você pode buscar uma pessoa falando: "Ah, eu vou buscar fulano na escola", tá? Então você vai usar o abholen. Abnehmen é um verbo interessante, porque ele pode tanto significar tirar, remover, mas também emagrecer, tá? Emagrecer é tirar gordura, na verdade, tirar peso. Então, essa ideia de separar, né, é como se tivesse, como eu tinha falado aqui, olha, esse afastamento ou essa retirada de peso tem a ver com o ab, tá? Nehmen é pegar e ab dessa ideia de tirar, né? Então, é pegar algo e tirar do corpo, então seria emagrecer. Alemão é muito literal, né, gente? É interessante. Abschalten significa desligar ou apagar algum aparelho, um aparelho eletrodoméstico, por exemplo, tá bom? Abschließen significa trancar, no sentido de trancar a porta, mas também pode ser, por exemplo, concluir um curso, tá? Concluir um trabalho também é abschließen, ok? Absagen seria cancelar. Veja, aqui eu tenho o verbo sagen, que significa dizer, tá? E o ab vai dar a ideia de algo assim terminado ou concluído, que não vai acontecer. Então, por isso que é cancelar, tá bom? Abstellen seria colocar algo em algum lugar, tá? Também pode ser desligar um motor. Olha como o mesmo verbo pode ter dois significados completamente diferentes no alemão. Pois é, no primeiro, colocar algo em algum lugar seria aquela ideia do ab de tirar, né, de remover, de separar. E o desligar tem a ver com o fato do ab também dar essa ideia de desligar, né? Abbrechen seria interromper ou cancelar.
abwarten seria aguardar até que algo termine, tá? Quando a gente fala warten, isso por si só significa aguardar ou esperar, mas é um verbo um pouco genérico, você está esperando alguém ali, tá? Agora, abwarten seria de fato você esperar até o término de alguma coisa. O ab não dá a ideia de término que eu ensinei para vocês? Pois é, então abwarten, esperar até que algo termine, tá bom? Abwaschen é interessante, porque waschen é lavar e ab dá essa ideia de tirar as coisas. Quando a gente está lavando as vasilhas, né, quando a gente lava louça, a gente vai tirando ali da pia e vai lavando. Então talvez seja essa a associação, tá? Abziehen, puxar, remover ou subtrair, né? O ab dá essa ideia de tirar, né, de remover, e o ziehen traz essa ideia mesmo de puxar. Então puxar e colocar em outro lugar seria tirar, remover, tá bom? E abreißen seria rasgar, tá? No sentido de arrancar alguma coisa. Então você está realmente removendo. Olha a ideia do ab, de tirar, tá bom? O que acontece? Alguns desses verbos aqui também, a depender do contexto, podem ter significados adicionais. Então, alemão é um idioma assim abstrato, na mesma proporção que ele é literal, ele também é abstrato. Então, uma mesma palavra pode ter múltiplos significados, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos de frases com verbos separáveis com esse prefixo ab. Então, olha só, aqui eu tenho o verbo abholen, que é buscar, né? Então, ich hole dich am Bahnhof ab. Lembrando que o prefixo, na hora de conjugar, né, numa frase declarativa, ele vai para o final da oração. Então, eu te busco na estação de trem, ich hole dich am Bahnhof ab. Nada de falar ich abhole, tá bom? Então, vamos lá. O avião decola em 10 minutos. Decolar é abfliegen. Então, para falar o avião decola, eu tenho que falar das Flugzeug fliegt ab. Mas por que eu não posso falar das Flugzeug fliegt ab in 10 Minuten? Porque o prefixo separável sempre vai ficar no fim da oração. Então, tem que falar tudo na oração e depois a gente fala esse prefixo, tá bom? Então, das Flugzeug fliegt in 10 Minuten ab. Depois, ele emagreceu muito. Neste caso aqui, eu já tenho um verbo que está no passado. É o passado composto, que a gente chama de perfect, que eu ensinei para vocês na aula passada. No perfect, eu tenho um elemento que a gente chama de Partizip 2, que é o particípio passado do verbo, e o verbo auxiliar, tá? Então, eles juntos, eles criam o passado. Só que, quando eu tenho um verbo separável, o verbo separável, o prefixo do verbo separável aparece antes ali, mas coladinho com o Partizip 2. Então, hat viel abgenommen. Então, abnehmen, emagrecer, abgenommen, emagrecido. Hat abgenommen, ele emagreceu. Hat viel abgenommen, ele emagreceu muito. Ok? Depois nós temos aqui o verbo abschließen, que pode ser trancar, no sentido de trancar uma fechadura, trancar uma porta, e também pode ser terminar ou finalizar, tá bom? Não é trancar os estudos, não, hein, gente? Não confundir. Trancar no sentido literal de trancar uma porta ou finalizar, tá? Então, eu termino meus estudos universitários no verão, eu vou dizer da seguinte maneira em alemão: Ich schließe mein Studium im Sommer ab. Depois, nós viramos aqui à direita, né? Nós fazemos uma conversão à direita. A gente tem que supor que a gente está de carro. Então, wir biegen hier rechts ab. Ótimo. Agora vamos para o prefixo an, também muito utilizado, e ele vai indicar três coisas. Vai ser uma aproximação, no sentido de você está se aproximando de alguém, esse contato, tá? Entrar em contato com algo ou alguém, ou então o início de alguma coisa, o começo de algo. E também tem a ver com o sentido de colocar em funcionamento ou ligar aparelhos eletrodomésticos, por exemplo. Então vamos ver alguns verbos comuns com o an. Nós temos anfangen, que significa começar, tá? Então ele dá essa ideia de início mesmo. Ankommen, que significa chegar. O kommen sozinho, ele significa vir. Só que o an dá essa ideia de alguém que vem e se aproxima. Então a pessoa chega, tá? Anrufen é telefonar ou ligar para alguém. Rufen, sozinho, eu já tinha falado na aula passada, significa chamar. Alex, vem aqui.
Só que o an dá essa ideia de aproximar, entrar em contato com a pessoa. Então, quando a gente faz uma chamada telefônica, a gente chama a pessoa e entra em contato com ela. Por isso que é anrufen, ok? Anmachen dá a ideia de ligar um aparelho, tá? Também tem a ideia de paquerar, ou então dar em cima. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Dar em cima de alguém. Ok? Então, em alemão, quando você dá em cima de alguém, assim, no sentido de flertar com a pessoa, você vai usar o verbo anmachen. Ok? Ansehen ou anschauen são a mesma coisa, tá? Sehen e schauen são basicamente a mesma coisa, que é ver. Ansehen e anschauen é olhar, observar, ou então assistir. Esse an dá a ideia, de fato, de você estar olhando algo e com seus olhos praticamente entrar em contato com aquilo que você está vendo, tá bom? Anziehen tem a ver com vestir a roupa, colocar em si, tá? O ziehen é puxar e o an dá essa ideia de puxar para você mesmo. Então, quando a gente coloca a roupa, a gente passa pela cabeça e a gente está puxando assim, tá bom? Também tem essa ideia de atrair, tá? Por exemplo, quem fala assim, a lei da atração, não tem aquele livro da lei da atração? Né? A gente chama de Anziehungskraft, que seria essa força da atração, seria Anziehungskraft, força da atração. Então tem a ver com o verbo anziehen, tá? E aquela lei da atração também é anziehen, tem a ver com esse verbo, tá bom? Anfassen é tocar, ok? Esse an dá a ideia de entrar em contato, e o fasten é de fato quando você, por exemplo, põe o dedo em uma pessoa, isso seria fassen, tá? E anfassen, entrar em, tocar mesmo, pegar na pessoa. Angeben pode ser também algo do tipo indicar, tá? Informar, e também aquela pessoa que se exibe. Então seria esse angeben. Anbieten, oferecer, tá bom? Depois, annehmen, aceitar. Nehmen é pegar. E o an dá essa ideia de aproximar. Então, quando você pega alguma coisa e aquilo se aproxima de você, você está aceitando aquilo. Tá bom? Anschalten, ligar, que é a mesma coisa do abschalten, né? O antônimo do que a gente acabou de aprender. Abschalten, que seria desligar, o anschalten, ligar. Anhalten seria, por exemplo, quando você está de carro e você faz uma parada ali com o carro, seria anhalten. Ou então tem a ver com conter, tá? E também pode ser segurar algo a alguém. Como an dá essa ideia de contato, quando a gente fala anhalten, no sentido de parar alguém, segurar alguém, a pessoa está em contato com você. É como se você abraçasse a pessoa e não deixasse ela ir. Seria esse anhalten, ok? E anzünden tem a ver com acender, fogo, vela, alguma coisa que você vai usar fogo ali, tá? O zünden, por si só, seria colocar chama. E o an dá essa ideia de início. Então, quando uma vela começa a pegar fogo, por exemplo, algo começa a pegar fogo, é acender. Então, anzünden. E anstellen pode ser contratar alguém, tá? Olha, o stellen seria colocar. E o an não dá essa ideia de início, então a gente coloca alguém numa posição de trabalho e essa pessoa inicia o trabalho, por isso que é contratar, tá bom? Também pode ser ligar uma máquina, como eu falei para vocês, o an também dá essa ideia de ligar, ou então se posicionar em pé, tá? Que aí seria sich anstellen, você está se posicionando. Vamos ver exemplos de frases? Vamos lá. Quando o filme começa, o verbo começar é anfangen, então, wann fängt der Film an? Gente, em perguntas eu preciso separar o prefixo? Preciso, tá? Então, sempre em perguntas, em frases imperativas, em frases declarativas. Então, wann fängt der Film an? Quando começa o filme. Ela me liga todos os dias, tá? O verbo é anrufen, mas como é uma frase declarativa, né, afirmativa, a gente conjugou, então o prefixo vai lá para o final da frase. Sie ruft mich jeden Tag an. Depois, chegaremos amanhã às 8 horas, tá? Ou chegamos amanhã às 8 horas. É que no alemão, quando você fala uma palavra, né, uma frase, aliás, no presente, ela pode dar ideia de futuro se você tiver palavras que indicam futuro. Amanhã é uma palavra que indica futuro, então eu não preciso usar o tempo verbal do futuro. Basta que eu coloque no presente e a frase já vai ter ideia de futuro, tá bom? Então, nós chegamos seria wir kommen an. Só que nós chegamos amanhã às 8 horas, wir kommen morgen um 8 Uhr an. Depois, aqui, olha só. No caso, gente, eu quero que vocês percebam que aqui
o prefixo ficou junto do verbo. Por que que isso aconteceu? Veja, nesta pergunta eu tenho dois verbos diferentes. Eu tenho o verbo können, que é um verbo modal, e eu tenho o verbo anmachen, que seria acender ou ligar. O que que acontece? Quando a gente tem um verbo modal, ele vem sempre junto de um outro verbo no infinitivo, tá? Então, olha só, quando a gente fala em português, você pode acender ou você pode ligar, o que que acontece? Esse verbo, o verbo poder, está conjugado. Agora, acender e ligar continuam no infinitivo. E no infinitivo, a gente sabe que os verbos separáveis ficam com o prefixo. Então, por que que o prefixo está aqui? Porque ele está no infinitivo. E no infinitivo, o prefixo fica junto com ele. Então, sempre que você tiver estes verbos separáveis, né, ou verbos separáveis no geral, associados a verbos auxiliares ou a verbos modais, para quem não conhece os verbos modais, tem aula sobre isso aqui no canal, é só fazer uma busca ali no YouTube, tá? Ele vai ficar com o prefixo juntinho ali. Então, você pode, por favor, acender ou ligar a luz. Kannst du bitte das Licht anmachen? E por fim, aqui eu visto o manto porque está frio, tá? Pode ser manto ou pode ser como se fosse ali uma manta, tá? Deixa eu colocar, eu acho que manto fica estranho. Eu visto a manta, tá? Porque o manto parece algo assim quase como uma capa. E é de fato, tá? Mas essa palavra Mantel em alemão é tanto capa, quanto manto, quanto manta, tá? Então vamos lá. Eu visto a manta porque está frio. Ich ziehe den Mantel an. Veja, até aqui é uma oração. Aqui é outra oração, tá, gente? Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavrinha que é um conector. Esse é um conector que a gente chama de conector de oração subordinada. Ele é uma conjunção subordinativa. Também fiz aula sobre isso. Tem a aula aqui dos conectores, né? São 3 aulas em que eu ensino todos os conectores do alemão. Então, também está na página principal aqui do canal, tem uma playlist ali embaixo, depois vocês deem uma olhada, tá bom? Então, ich ziehe den Mantel an, ou seja, eu visto a manta, tá? Eu não posso falar ich anziehe, porque eu estou conjugando. Então, eu tenho que falar ich ziehe an. Eu visto a manta, ich ziehe den Mantel an, porque es kalt ist, porque está frio. Pessoal, e com isso a gente termina aí a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já programei várias outras aulas com vários outros prefixos separáveis. Vai ser muito conteúdo. Então, gente, já deixa a curtida de vocês. Se inscrevam no canal para não perder nada do que eu posto e ative as notificações. E a gente se vê na próxima aula. Até lá. Tschüss!